Olá, eu sou o Lucas Gabriel e eu sou aluno, estudante do curso de administração da Unifor, e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o ESG e os créditos de carbono, como eles se relacionam, o que são esses dois conceitos. Vamos falar um pouco sobre isso. Lembrando que esse vídeo aqui é um produto da disciplina de Ética e Negócios, sobre a orientação da professora Gleyva Rios e da tutora Natasha Venceslau. Bom, primeiramente, a gente vai dividir esse vídeo aqui em três partes. Uma primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre o ESG, e uma introdução ao que é o ESG, qual a definição desse conceito e outras coisas relacionadas a ele. Na segunda parte, a gente vai falar sobre os créditos de carbono, como eles surgiram, o que são créditos de carbono. E por fim, a gente vai falar sobre como esses dois conceitos eles se relacionam dentro do ambiente empresarial. Essa divisão é só para ficar mais fácil de entender e de alinhar o pensamento ali e organizar nossas ideias. O que é o ESG, né? O ESG ele ganhou notoriedade em 2004, numa publicação do Pacto Global da ONU, feita em parceria com o Banco Mundial. Essa publicação tinha o objetivo de trazer os princípios da ESG para dentro das empresas e lançar os desafios de como as empresas iam implementar esses princípios dentro da sua política interna e como eles iam integralizar esses conceitos, né? Os princípios do ESG são pautados em três grandes áreas: ambiental, social e de governança, podendo estar presente nas políticas internas das empresas, né? Em investimentos em novas tecnologias sustentáveis, seja em desenvolvimento de novos métodos, de novas técnicas que foquem em desenvolver essas três áreas: ambiental, social e de governança. O foco aqui é fazer com que a atuação das empresas não seja somente em busca do retorno financeiro ou de lucrar, mas sim de atingir a sociedade e impactar a sociedade de forma transformadora mesmo, colaborando com os demais agentes, como o governo, a própria sociedade, para atingir as metas e objetivos do desenvolvimento sustentável. Agora vamos falar um pouco sobre os créditos de carbono. O que são créditos de carbono, né? Os créditos de carbono eles surgiram junto com o Protocolo de Kyoto. E o Protocolo de Kyoto foi uma união dos países, um acordo assinado por vários países que decidiram diminuir as suas emissões de gases do efeito estufa, principalmente CO e CO2, né? O dióxido de carbono e monóxido de carbono. Essa decisão dos países acarretou em que existiam metas a serem cumpridas, né? De acordo com a categoria dos países. Países desenvolvidos, por exemplo, tinham metas definidas de quanto eles tinham que emitir. Já os países emergentes e subdesenvolvidos não tinham metas definidas, mas eram estimulados a produzir menos gases, né? E uma dessas formas de estímulo era através de créditos de carbono. Os créditos de carbono são basicamente uma moeda em que os países que emitem menos, eles ganham créditos por essa emissão. Por exemplo, se um país deixou de emitir 1 tonelada, ele ganha um crédito. E esse crédito ele pode ser trocado por dinheiro para outros países. Então, o país A, que conseguiu atingir suas metas e baixou suas emissões, ganha créditos que pode vender para esse país B, que não atingiu suas metas. E assim, é como se o país B pagasse pela economia que o país A fez. Como que esses dois conceitos se relacionam, né? Se a gente olhar para o pilar ambiental do ESG, é aí que a gente vai encontrar os créditos de carbono. Os créditos de carbono, eles são uma forma, um meio de como as empresas podem implementar um princípio ESG dentro da sua política interna. Se a gente olhar para uma empresa, por exemplo, que na sua produção emite muitos gases de efeito estufa, imagine que um país chegue para essa empresa e fale: olha, a gente está pensando em diminuir as nossas emissões de gases do efeito estufa e a gente precisa colaborar aqui. Se a gente diminuir as nossas emissões, a gente vai poder usar créditos de carbono no mercado dos créditos de carbono. E talvez esse dinheiro possa ser dividido entre as empresas. Isso é só um exemplo. A gente olha só para o lado ambiental aqui
mas é porque é onde os créditos de carbono estão inseridos. Mas é claro que existem inúmeras outras formas das empresas implementarem políticas internas e desenvolver novas práticas visando o desenvolvimento sustentável, em específico das 3 grandes áreas do ESG, o ambiental, o social e o de governança. Através disso, elas adquirem um capital reputacional, uma vantagem competitiva em relação às outras. As pessoas olham para as empresas que focam no ESG e preferem elas em detrimento das outras que não ligam para o ESG. E por hoje é isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham entendido o que é o ESG, como eles se relacionam com os créditos de carbono, o que são os créditos de carbono. Espero que o conteúdo tenha valido a pena para vocês e um abraço e até a próxima.